uma geração que se perdeu. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E hoje eu quero comentar contigo sobre um assunto que muitas pessoas têm falado, muitas pessoas têm dito, têm lamentado, e nós vamos, através da palavra de Deus, falar sobre uma geração que tem se corrompido, uma geração que tem perdido valores, uma geração que aos olhos de muitas pessoas tem se perdido. Te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Se tu gostar do vídeo, te convido a compartilhar, curtir e ficar conosco, se inscrever aí para assistir os nossos vídeos diariamente. Nós temos postado, às vezes nós falhamos um dia ou outro por causa das nossas dificuldades aqui de logística, nas nossas movimentações, mas nós estamos presentes aí semanalmente. Tem semanas aí que a gente posta todo dia, tem outras que a gente não tem conseguido postar todos os dias, mas estamos aí com a palavra de Deus, com orações, para a gente poder abençoar a tua vida, tá certo? As pessoas têm falado muito de uma geração que se perdeu, uma geração mimizenta, uma geração cheia de não me toques, uma geração egoísta. Enfim, as pessoas têm muitos adjetivos para definir a geração atual, a geração que nós estamos vivendo. E toda vez que eu escuto alguém falar isso, vem muito forte ao meu coração a questão de aonde foi que esta geração que nós estamos vivendo se perdeu. Aonde foi? Nós, como seres humanos, pecadores, caídos, nós não perdemos o hábito de responsabilizar alguém, de transferir a culpa. Foi assim que Adão fez com Eva no Éden. Eva influencia Adão, é verdade, mas ele era o responsável. Ele era o detentor do sim e não perante aquilo que ele estava recebendo, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele sabia o que ele estava recebendo. Ele sabia qual era a ordem, mas ele transfere a sua responsabilidade para Eva. E ele diz, Senhor, foi a mulher, não além de transferir para Eva, ele também transfere para o Senhor. Ele diz, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Foi ela. Ou seja, todos eram culpados, menos ele. E nós não deixamos de fazer isso. Continuamos a transferir as responsabilidades. A prova disso é que no livro de Josué, no capítulo 24, diz assim, depois ajuntou-se Josué, todas as tribos de Israel, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, o que acontece no capítulo 24 do livro de Josué? Moisés faz a mesma coisa antes da sua morte, e Josué agora está no final da sua carreira, da sua liderança, está velho, depois de muitas conquistas, ele vai reunir o povo para anunciar um novo tempo. Um tempo onde o povo necessitará continuar ouvindo a voz de Deus através de outro líder, de outra pessoa que será levantada. Mas o que acontece? Ouvindo toda a história, todo o relato perante o Senhor e perante Josué, os anciões que são postos ali, os líderes do povo, os oficiais, eles têm a responsabilidade, são eles que têm a responsabilidade de transferir todo o conhecimento recebido. Ou seja, quando há uma preocupação de transferir o conhecimento recebido, há uma geração
que permanecerá firme. Haverá uma geração fortalecida, porque houve uma preocupação. Agora, eu quero deixar claro algo aqui. Nós vivemos num sistema do mundo, o sistema do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, todo o sistema do maligno, ele é feito para que nós deixemos o tempo de lado para nós passarmos para os nossos filhos. Todo o sistema do mundo, ele é preparado para que nós venhamos a ter menos tempo com os nossos filhos, nos ocupando com as coisas do mundo, deixando de ensinar as coisas de Deus, que é exatamente o que vai acontecer com as gerações de Israel. E a Bíblia diz que esses homens ficaram responsáveis. Josué não reúne o povo, mas incumbe, ele passa para Josué, para as lideranças e os anciões, a responsabilidade de instruir o povo. Ou seja, os pais têm a responsabilidade de instruir os filhos. Os pastores, as lideranças da igreja têm a responsabilidade de instruir as igrejas, o povo de Deus. E aí nós simplesmente responsabilizamos as crianças e os jovens e nós falamos que há uma geração que se perdeu, há uma geração corrompida, há uma geração que não ouve mais os seus pais e as suas mães, mas nós não falamos da geração anterior que ficou com pena, que se compadeceu, que afrouxou, que soltou as rédeas, que disse: eu não recebi nada disso, eu fui infeliz por causa disso e agora eu vou dar tudo para os meus filhos para que eles sejam felizes. Nós não falamos de uma geração que substituiu o amor, que substituiu a comunhão, a mesa por coisas. De uma geração que precisou, talvez, muitas vezes, sair para buscar o sustento por causa do sistema do mundo e teve que substituir, se viu impelida, se viu obrigada a substituir a sua presença por coisas. Foi isso que aconteceu com a nossa geração que tem se perdido. Há uma geração que foi responsabilizada, que é responsável e não cumpriu a sua responsabilidade. E há uma geração que tem sido penalizada 2 vezes, pela ausência dos seus pais, pela ausência de comunhão e também pelo fato em si que tem sofrido, tem sido penalizado como se fossem culpados. Quando há responsáveis pelo que eles estão vivendo. É muito difícil para nós pais, muitas vezes, ou para lideranças se atualizarem, para pessoas entenderem que é necessário buscar estratégias em Deus para que nós, que precisamos trabalhar, que precisamos comer, que precisamos vestir e calçar os filhos, para que nós conseguimos preencher todas essas coisas sem deixar lacunas, sem deixar espaços dentro da nossa casa serem preenchidos para que o maligno venha e entre com as suas filosofias, com as suas setas, os seus dardos inflamados e venha preencher o coração dos nossos filhos. Venha colocar eles contra nós com acusação. A Bíblia diz ali, continua dizendo no livro de Juízes, depois que Josué reúne todo o povo, ele fala ao povo, logo ele vai morrer, Josué morre, e a Bíblia diz que foi congregada também toda aquela geração e os seus pais. No capítulo 2 de Juízes, no versículo 10 diz assim, e também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos balins. Toda vez que se levanta uma geração que não conhece o Senhor, uma geração que não foi instruída, uma geração que não teve direção de Deus, coisas horríveis vão acontecer. Sabe, eu entendo quando Deus se compadece de Nínive, e manda Jonas até lá. Ele diz que aquela
aquelas pessoas não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Pessoas totalmente sem instrução, muitas vezes serão menos penalizadas por Deus do que aqueles que têm a instrução. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Existem pessoas que têm a instrução, mas elas estão ocupadas demais para Deus. Existem pessoas que têm o direcionamento, têm o estudo, têm a experiência com Deus, mas elas não têm o tempo para passar para os filhos, para os irmãos, para a igreja. São pessoas que estão ocupadas demais para Deus. É isso que está acontecendo. Eu teria muito mais. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, muito extenso. Então eu quero te deixar aqui um pedacinho do que eu queria trazer como reflexão para a tua vida. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que eu e tu, nós estamos fazendo a nossa parte? Nós vemos pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Eu conheço pessoas, porque tem nas suas famílias, pessoas que nunca falaram de Deus. E isso foi acontecendo nas gerações anteriores, mas em algum momento isso se perdeu nas famílias. Então é fácil nós responsabilizarmos pessoas quando nós entendemos o quê? Quando chegou isso em mim, quando eu entendo que isso chegou até mim, chegou nas minhas mãos, esse poder de transmitir para as minhas filhas, de transmitir a fé. E não apenas a fé, mas através das minhas atitudes. Eu posso transformar a história delas, e não apenas delas, mas de quem as rodeia. Quando eu entendo isso e eu começo a me movimentar nesse sentido, de trazer para a tua vida que nós somos responsáveis, de parar de transferir responsabilidade, de parar de dizer não fui eu, de parar de dizer alguém é responsável e tomar para nós a responsabilidade de transferir conhecimentos e experiências de Deus, com Deus, de transferir fé. É possível transferir fé? Cada um não pode ter a sua própria fé? Sim, é verdade que nós devemos ter a nossa própria fé, mas nós temos exemplos a qual nós nos inspiramos e isso nos fortalece. Exemplos de fé. Eu não quero entrar aqui nesse assunto de fé agora, de questionamentos a respeito de fé, porque eu tenho um foco aqui que é a transferência de conhecimento. Do que o teu filho tem visto na tua casa? Uma correria exacerbada de quem não tem tempo. A gente não tem tempo. Nós temos muitas coisas a qual nós temos que dar conta nesse mundo louco. Nesse sistema maluco que cada vez vai nos afunilando mais ainda. E o nosso tempo para transferir. E o nosso tempo para educar. E o nosso tempo para chamar a atenção. É fácil responsabilizar os professores, é fácil responsabilizar os avós, é fácil responsabilizar pessoas. Responsabilizar os irmãos na igreja por uma cadeira que está fora do lugar, quando nós mesmos poderíamos ter colocado, independente de quem é. A Bíblia diz que no mundo as autoridades são medidas, as pessoas são medidas pela autoridade que tem, pelo poder que tem, pela fama que tem, pela aquisição financeira que tem. Mas a Bíblia diz que entre nós será diferente. Aquele maior entre nós será medido pela servidão, pelo nível de servidão, pelo quanto ele é capaz de servir as pessoas, o quanto ele está disponível para ajudar. Existem várias formas de ajudar, várias formas de servir, várias formas de estar disponíveis. A questão é se nós estamos preocupados em servir de alguma forma. Não precisamos nos quebrar e andar arrebentado o tempo todo porque não conseguimos dizer não, não sabemos parar. Não é isso que eu estou falando. Será que a gente tem conseguido servir dentro da nossa casa?
transferir muitas coisas que nós podemos transferir para uma geração que está simplesmente abandonada por causa do sistema do mundo. E para nós que somos espirituais, a Bíblia diz que se discernimos as coisas espirituais com as coisas espirituais, nós simplesmente culpamos essa geração ao invés de atendê-la, de assisti-la, de socorrê-la, socorrer as crianças, socorrer os jovens, dar atenção, criar estratégias, buscar em Deus, buscar oração, buscar instrução na palavra de Deus, de como socorrer essas crianças. Criar estratégias para estar próximos delas. Mas ao contrário, nós empurramos elas para fora da igreja, nós empurramos elas para a rua, porque nós não temos tempo para instruí-las. A Bíblia vai nos falar várias vezes. Há uma sequência de gerações que se levantam sem ter o conhecimento de Deus, porque a geração anterior está falhando em passar esse conhecimento. E eu quero te despertar aqui, trazer esse despertamento através desse vídeo. Tudo aquilo que tu puder passar para alguém que tu sabe que é relevante, que o Senhor colocou nas tuas mãos, não deixa te passar. Pode ser para um primo, sobrinho, tio. Muitas vezes nós não queremos nem assumir problemas, nós queremos passar longe de problemas. Nós queremos passar longe das dificuldades. Tratou de problema, não é comigo. Eu mesma já disse essa frase esses dias. Eu sei que falei da boca para fora. Porque aquilo onde o Senhor diz vai e faz, eu vou e faço hoje. Mesmo que me doa, mesmo que muitas vezes pessoas vão ficar revoltadas contra a minha vida. Mas há uma necessidade de nós nos envolvermos. Instruir pessoas, ajudar pessoas, ouvir pessoas. Pessoas que estão totalmente perdidas por falta de instrução. Pessoas que têm uma dúvida a respeito de si mesmo, muitas vezes não sabem quem são. E por não obter resposta, simplesmente acham, não, eu sou isso aqui que eu penso mesmo. Esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo importante. Para mim e para muitas pessoas. E eu quero te falar assim, se tu achou esse vídeo importante, se tu achou esse tema relevante, quero te convidar para compartilhar com outras pessoas. Para que a gente possa assumir as responsabilidades ao invés de deixá-las. Para que a gente possa levantar uma geração preocupada com a próxima, ao invés de preocupar-se em acusá-la, preocupar-se em levantá-la, em fortalecê-la, em ajudá-la, não em dizer, coitados, eles não sabem o que era bom, eles perderam, eles não viveram isso, coitados, eles são uns infelizes. Não é isso que nós queremos. Nós queremos dizer, ei, vocês são a geração do futuro fortalecida em Deus. Vocês são a geração que vão enfrentar toda a hoste espiritual da maldade, que vão enfrentar as dificuldades do mundo firmados em Deus, fortalecidos em Deus, cheios de fé e de esperança na vinda do nosso Senhor. É isso que nós queremos. Nós não vamos dizer para os nossos filhos, vocês são os coitados, porque a promessa que está em Joel é que os nossos filhos profetizarão, terão sonhos, visões, que os nossos filhos, eles viverão o derramamento do Espírito Santo e serão cheios da presença de Deus, serão renovados em Deus, serão fortalecidos em Deus, serão profetas, serão homens e mulheres de Deus. Essa é a palavra que nós vamos deixar para os nossos filhos, e não vocês são a geração pobre, coitada, inúteis, que não fazem nada e que não são nada e não serão nada. Eu quero repudiar essa palavra e dizer que o teu filho, a tua filha vai ser diferente. Ele será cheio do Espírito Santo. Os meus filhos serão cheios do Espírito Santo. Os filhos dos meus filhos serão cheios do Espírito Santo.
por causa da tua vida. Porque tu está te levantando neste dia com uma palavra de ordem dentro da tua casa, uma palavra de organização, uma palavra de esperança, uma palavra de emergência, uma palavra de atenção para aqueles que precisam de atenção. Tá certo? Quero encerrar por aqui esse vídeo, né? Quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo, te deixar o meu grande abraço. Tem que atender o meu pequenininho lá, que tá com uma febrezinha hoje. E deu uma mudança de temperatura agora, né? Dá um gripão, deu um gripão e ele fez mais a vacininha ontem, então ele tá bem ruizinho, bem amoladinho. Eu vou lá dar um cheirinho nele, né? Ó, mãe! Tá bom, mas tá bom demais esse vídeo aqui, nem queria parar de falar contigo. Eu quero deixar um meu abração gigante aí pra vocês, né? E que a gente possa refletir sobre essa mensagem. Tá certo? Um grande abraço, fica na paz de Deus aí. Tchau, tchau.